Eu tenho comigo, por uma chamada de vídeo, você que está no YouTube vai poder assisti-lo também, o economista Rodrigo Rocha. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Rodrigo, muito obrigado pela sua paciência e pela sua atenção ao nosso trabalho. Rodrigo, estamos próximos aí de fechar o primeiro trimestre, né? Já nos encaminhando para o terceiro mês do ano. Passamos o carnaval, diz o brasileiro que o ano só começa efetivamente após o carnaval. Como é que está se encaminhando a nossa economia, no contexto nacional e no contexto local também? Temos uma boa perspectiva neste início de ano, Rodrigo? Olha, começando pelo ponto de vista nacional, a gente tem uma expectativa de uma economia que não vai crescer tanto. Por quê? Porque a gente tem alguns desafios aí no caminho. Em especial, quando a gente olha para o crescimento do ano passado do Brasil, o crescimento econômico, ele no início do ano passado era uma previsão de que não fosse tão bom esse crescimento, mas uma surpresa foi o setor agropecuário. Esse setor ele teve uma força muito grande que acabou gerando um crescimento do PIB, né, que é a medida da riqueza, da geração de riqueza dentro de um país num determinado período. Então, olhando para 2023, a gente teve esse setor agropecuário que teve uma força muito grande. Para 2024, a gente não tem perspectiva de ter um crescimento tão forte. E aí isso acaba reduzindo a estimativa do Boletim Focus, né, que é criado, é feito pelo Banco Central do Brasil, onde ele pega as expectativas do mercado para entender qual é a visão de futuro dos analistas, das pessoas que atuam mais diretamente no mercado financeiro. E o que se tem é uma expectativa de um crescimento de 1,60%. Então, isso acaba gerando uma expectativa de não ter tanto crescimento. Só que, em um cenário onde a gente já tem um nível de desemprego muito baixo, isso não se torna uma situação tão preocupante. É óbvio que a gente sempre quer um crescimento muito maior, até porque o Brasil tem potencial para crescer muito mais. Agora, infelizmente, a gente tem desafios que são também do cenário internacional. É sempre bom deixar claro, assim como o Sergipe não é uma ilha e acaba também sendo contaminado ou positivo ou negativamente pelo que acontece no país, o país também ele acaba sendo contaminado positivo ou negativamente pelo que acontece no mundo. E aí você tem alguns conflitos ainda no nível internacional que geram tensões, geram dificuldades, mas, por exemplo, você pega Estados Unidos. Estados Unidos, se tinha muito medo que a taxa de juros muito alta deixasse ali a economia, acabasse gerando uma queda forte na economia americana. O que não aconteceu e que não está aparecendo no horizonte dos analistas. Estados Unidos e China são duas economias muito importantes porque elas têm um impacto muito forte na dinâmica do mundo, do crescimento econômico do mundo. Então, tudo isso gera para o Brasil uma expectativa de que a gente tem mercado aí bom para atender. E dentro do Brasil, isso também tem um outro ponto que a gente olha, voltando para o Banco Central do Brasil, que é a taxa de juros. Taxa de juros com expectativa de queda. Se você cai a taxa de juros, na prática, o que significa? O preço do dinheiro. O dinheiro vai ficar mais barato ao longo do ano. Se você pega R$ 100 emprestado e paga 110, o dinheiro custou 10. Se você paga 115, o dinheiro custou 15. Então, quanto mais caro o dinheiro, você tem dois efeitos aí fortes na economia. Se o dinheiro está muito caro, empresário ele tem dificuldade de pegar dinheiro emprestado para investir, então não vai gerar emprego, não vai gerar renda, e o consumidor tem dificuldade de pegar dinheiro emprestado para consumir, e isso acaba fortalecendo essa queda na economia. O que a gente tem no cenário do Brasil, então, é essa perspectiva de queda da taxa de juros. E aí, queda de taxa de juros, resumindo mais uma vez, é dinheiro mais barato. Dinheiro mais barato tem potencial para gerar mais investimentos, os empresários eles vão conseguir captar mais barato e mais fácil esse dinheiro, os consumidores também vão ter capacidade, como a gente tem um desemprego que está num nível muito baixo, tudo isso vai estimular que a economia brasileira ela se desenvolva. Aqui em Sergipe, a gente tem visto uma busca incansável do governador por atração de investimento, e isso é muito importante, né, essa busca por atração de investimento, que é o que, quando a gente fala a economia está indo bem ou mal, a população, de forma geral, ela quer saber de três coisas. Como está o emprego, se tem emprego fácil ou não para as pessoas,
como está a renda, se essa renda está sendo suficiente para comprar, atender suas necessidades, e como está a inflação, porque se o preço começar a subir muito fortemente, a renda não consegue acompanhar e a pessoa perde poder de compra. Então, essa geração de emprego, essa atração de investimentos para o Estado, gera uma expectativa positiva também de que a gente consiga gerar emprego aqui, mais empregos. No ano passado a gente teve um saldo muito positivo, né, de emprego no estado de Sergipe, e a gente espera que ao longo desse ano, pelo menos, a gente mantenha num nível estável, não tenha uma queda nesse nível de emprego. Então, se não há uma perspectiva aí, Rodrigo, de que a gente tenha uma melhora extraordinária, mas também não há um cenário catastrófico, não há nada que esteja nos impactando negativamente. O único medo que o mercado tem é o que vai acontecer no lado fiscal da economia no nível nacional. Porque o que acontece? Os gastos do governo são importantes para você estimular a economia. Só que esses gastos precisam ser controlados. É como a lógica da dona de casa que não pode gastar muito mais do que tem. Ela tem uma capacidade de endividamento. É óbvio que um governo, em especial no nível federal, tem uma capacidade de endividamento muito maior. Só que quanto mais endividado for esse governo, mais medo gera no mercado. Ou seja, o mercado começa a olhar e diz, eu vou emprestar dinheiro para esse governo, mas será que ele consegue me pagar de volta? Então você tem um lado muito positivo do investimento do governo, que imagina quando você está contratando obras, pega um PAC da vida, um programa de aceleração do crescimento. Você está injetando dinheiro na construção de obras que vão contratar milhares, milhões de pessoas para poder fazer essas obras acontecerem. Isso tudo é renda nas mãos das famílias que vão se transformar em consumo. Consumo gera oferta, né, um crescimento da oferta com mais emprego sendo gerado. Só que isso tem um limite. A economia não é uma ciência exata. As pessoas às vezes acham que é só número, mas você tem um componente humano muito forte, por isso que é uma ciência social aplicada, onde a gente faz estimativas. Só que na prática você não sabe exatamente se as pessoas vão estar com mais medo ou menos medo de fazer investimento, de fazer compras. Você vai tentando calibrar. Então, o que o governo tem que encontrar é esse equilíbrio, para não exagerar nos gastos, perder o controle, aquela missão de Haddad é realmente ver ali o déficit zero, ou seja, o governo gastar exatamente o que ganha, é praticamente impossível. O mercado não acredita muito nisso, mas ele tem que pelo menos estar buscando isso, porque se você deixa a meta aberta, um valor muito alto, o mercado, e aí a gente sabe que o Congresso ele tem uma sede de fazer investimentos, fazer obras, isso tem um problema muito grande no final das contas de esse governo ele está gastando num nível que ele consegue realmente controlar ou está descontrolado? E se está descontrolado, qual é o grande medo disso? A gente tem muito investimento que vem de fora, muito dinheiro que vem de fora do país. Se você não tem esse controle da economia local, esses investimentos podem deixar de vir para o país e, pelo contrário, você pode ter muito dinheiro daqui voltando para os seus países de origem. E aí isso pode fazer o dólar aumentar. Quando o dólar aumenta, como a gente compra muita coisa fora do país em dólar, a gente pode criar inflação. Então, esse controle ele é muito importante também por conta da inflação. Você pode aumentar o preço das coisas se o dólar subir demais, porque a gente compra muita coisa fora do país. Então, de uma forma geral, o que a gente tem é que ter esses investimentos acontecendo. O papel do Estado é muito importante na aceleração do desenvolvimento, no direcionamento. Você pega a nova política industrial que foi lançada, o Nova Indústria Brasil, que tem um foco, vamos fortalecer o setor industrial, porque é um setor que ele tem encadeamento para frente e para trás muito forte. Ele demanda muito do setor primário e ele é importante para você ter um setor terciário forte também, um comércio. Imagina você tendo a indústria local fornecendo para o comércio, ao invés do comércio estar comprando da China. Você está gerando emprego aqui na indústria brasileira. Então o que a gente precisa é fortalecer o nosso ambiente econômico no nível nacional e no nível estadual. No nível estadual também estimular muito a inovação. Acho que esse ano, se eu pudesse dar um conselho ao governador, uma prioridade dele era ver tudo que está acontecendo de inovação para estimular as nossas empresas de base tecnológica, estimular que as indústrias que venham com a parte de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, para a gente não só gerar emprego, mas gerar emprego de qualidade que paga uma renda maior e isso eleva o padrão de vida da sociedade sergipana.
Pegando esse gancho que você traz, Rodrigo, eu lembro que há algum tempo atrás a gente conversava um pouco sobre uma sensação do mercado local de ausência de crescimento, e você me falava sobre o impacto das vendas online na economia local, né? Exatamente. A gente tem o mercado, ele está mudando muito rapidamente. A quarta revolução industrial, ela nos possibilita muitas coisas. E o que a gente precisa é estimular que as empresas sergipanas, elas atuem com esse olhar. Como é que eu faço para ser mais competitivo? Inovação. E como é que eu faço para ter acesso à inovação? Por exemplo, aqui no estado a gente tem hoje um ecossistema local de inovação, em especial da Grande Aracaju e de Canindé de São Francisco, onde tem uma metodologia para unificar diversas instituições, são mais de 35 instituições, pensando como é que a gente leva inovação desde a startup quanto para até aquela empresa tradicional, que já está no mercado há 20, 30 anos, mas que não está sabendo muito bem como entrar nessa nova realidade. Ou seja, eu acho que o que tem que ser feito é fortalecer cada vez mais, o governo participar cada vez mais fortemente desses movimentos. Para quê? Para que a nossa empresa ela não fique no passado. Senão, daqui a pouco a gente vai ter um monte de empresa morrendo porque elas não têm capacidade de competir nesse mercado, como a gente falou, inclusive de internet, onde as empresas, muita gente vai ali comprar numa loja física, aí encontra o que gosta, mas compra pela internet, ali no celular, dentro da loja mesmo, porque a empresa ali física não está tendo a capacidade de competir. Por isso que é importante a gente ver como é que a gente insere cada vez mais as nossas empresas sergipanas no tema inovação, para que isso se fortaleça e as empresas consigam. E é sempre importante lembrar, quando a gente fala de inovação, a gente não está falando de inovação radical, aquela que vai mudar o modelo do mundo. A gente está falando de pequenas melhorias que vão fazer com que o resultado daquela empresa seja melhor. Então isso se aplica desde uma microempresa até uma gigante, todas elas. Só que a gigante tem recurso, tem gente para pensar nisso. A gente tem que focar muito, olhar muito para as micro e pequenas e até as médias também, que ficam ali, não é pequena, não é grande, está ali naquele processo de transição. É importante também dar esse suporte. Perfeito. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. O economista Rodrigo Rocha, trazendo para a gente uma atualização das expectativas da economia e do mercado neste início de ano. Muito obrigado pela parceria de sempre, viu, Rodrigo? Uma boa semana. Agradeço o convite, sempre um prazer estar aqui trazendo um pouquinho da economia para todo mundo. Um ótimo dia e uma ótima semana para todos. Tá aí, portanto, o Rodrigo Rocha trazendo o panorama da economia.